Paz do Senhor a todos, a paz do Senhor a você aí que acompanha cada estudo aí pela internet. Que Deus abençoe sua vida, que Deus possa estar abrindo o nosso entendimento nesse momento de meditação na palavra. Pare e analise cada situação e tente contextualizar, trazer isso para a sua vida. Cada momento aqui que a gente achar oportuno, nós iremos trazer uma palavra, uma contextualização para os nossos dias. Os exemplos que foram passados, que foram vivenciados, que nós possamos tomar como exemplo, se não erramos como eles erraram. Né? Tem até uma definição de sabedoria que diz que é sabedoria e inteligência, que é aprender com os erros dos outros. Então Deus nos deixou a Bíblia para que nós não possamos ser enganados, né? E aí o primeiro passo é conhecer, né? Para ser o obreiro aprovado, manejar bem a palavra, né? Jesus falava que meu povo se perde por falta de conhecimento. Jesus não, o profeta. E Jesus falou que a gente erra por não conhecer as Escrituras. Então nós vamos dar início aqui ao nosso estudo, né? Relembrando que isso é um panorama bem rápido, um resumo sobre a Bíblia inteira. Nós já estamos no livro de Reis e vamos fazer uma breve revisão sobre o que a gente já viu, de maneira bem rápida, e começar a trabalhar o livro de hoje. Então a Bíblia está dividida, né? A Bíblia ela se divide em duas divisões maiores, né? O Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento vai falar das coisas que aconteceram antes de Jesus. O Novo Testamento vai contar o ministério de Jesus e as coisas que aconteceram após Jesus. No Antigo Testamento a gente tem esse primeiro parte do quebra-cabeça aqui, que é a lei, né? Pentateuco, né? A Torá, que vai tratar dos 5 primeiros livros da lei, né? Os primeiros 5 livros da Bíblia, que é Deus mostrando como Ele criou tudo, como Ele expulsou os povos, né? Através do que Ele tinha prometido a Abraão, como é que Ele expulsou os povos da terra de Canaã, por que Ele escolheu Israel, e por aí vai, até eles entrarem em Canaã. Essa aqui é a lei. Foi a revelação que Deus deu a Moisés no Monte Sinai, depois que eles saíram do Egito. Então aqui, a nossa segunda parte aqui, nós estamos nos livros históricos, né? E os livros históricos, eles são divididos na história deuteronômica é os livros, deuteronômica, que vai tratar ainda da expansão, das guerras ainda que o povo de Israel estava tendo com o pessoal de Canaã, da terra de Canaã. E vai de Josué até 2 Reis, que vai contar as guerras e tudo. E a história cronística, que vai contar o cativeiro. O Reis termina, a história deuteronômica termina no cativeiro, tanto de Israel como no de Judá. Israel pela Síria, Judá pela Babilônia. E depois vai contar, a cronística vai contar como é que vai acontecer o processo de restauração e a volta para casa dessas nações, de Israel e de Judá, para o território onde eles ocupavam. Então aí, 1 e 2 Reis, né, vai contar do reinado dos reis. Né? O propósito, mostrar o governo dos reis sobre o ponto de vista teológico e a justiça do exílio. O que é isso? Os reis, a gente vai ver que eles são avaliados, segundo o autor de Reis, segundo o que eles faziam. Se eles foram idólatras, eles foram ruins. Se eles deram continuidade ao culto e não adoraram outros deuses, eles foram bons. Então no finalzinho a gente vai mostrar
todos os reis de Israel e todos os reis de Judá. E a gente vai ver quem foi bom e quem foi ruim. Então esse é o contexto geral. Esse livro, a história passa de 930 anos antes de Cristo até 722 para Israel, e de 930 até 586, que foi quando Judá foi invadido pela Babilônia, né? Foi levado pelo cativeiro. E aí eles se perguntavam o porquê que Deus tinha feito isso, porquê que Deus não tinha cumprido as promessas que ele tinha feito aos antepassados dele. E aí eles, revendo as histórias de cada um dos reis e de outros livros, eles chegaram à conclusão que foi a desobediência, e que a gente vai ver que Deus também fala aqui. Lembrando que sempre quando Deus fazia uma promessa para alguém, ele falava assim, ó: obedece, obedece. Se você obedecer, vai se cumprir. Se você não obedecer, eu vou trazer fome, eu vou trazer guerra, o povo de vocês vai ser afligido. Mas se você obedecer, bendito será no campo, bendito será na cidade. Então toda aliança que Deus fazia, ele condicionava a obediência, né? A data foi escrita no cativeiro, né? Eles conseguiram, tem algumas fontes que divergem um pouco disso aí, mas todas são unânimes em dizer que foi nessa data aproximadamente, todas são mais ou menos aproximadas aí, mas que nessa data aqui foi escrito por causa do estilo do hebraico em que é escrito os livros na fonte original, na língua vernácula, na língua no hebraico onde foi escrito. O autor é desconhecido, provavelmente foi uma compilação, tem gente que diz que foi Jeremias, né? Mas não se sabe ao certo. Eles consultaram outras fontes, o livro dos reis de Israel, consultaram os livros do justo, de Judá e por aí vai, né? Lembrando que quando a gente foi fazer a primeira aula de Josué, eu acho que está lá, no livro de Juízes, não, Josué, está lá todas as fontes citadas, onde eles escolheram, não, foi 1 Samuel, ou Josué ou 1 Samuel, que está ali citado todas as fontes que eles usaram, né, que é o livro dos reis, o livro do justo, por aí, né? Mas foi uma compilação. Eles olharam toda a história, quase 3 séculos, mais de 3 séculos, porque também foi escrito Juízes, né, de história, para escrever isso aí. Então aqui um breve resumo, né, da apresentação do livro, da forma como a gente tem que encarar o livro de Josué, ou de 1 Reis, né? Então são alguns pontos interessantes. Não dá para falar todas as histórias dele, mas os pontos principais aí vão estar. Então, o primeiro ponto, né? Esse livro, no original, ele era junto com 1 e 2 Samuel. Aí esse aqui era a 3ª e 2ª. Samuel era a 1ª Reis, 2 Samuel era a 2ª Reis. Esse aqui era o 3º Reis e o 2º Reis era o 4º Reis. Então era uma unidade só. Tanto é que a forma, os temas são muito parecidos. Samuel, né? A transição da monarquia, dos juízes para a monarquia, é onde é escolhido o 1º rei. Então eles tratam tudo a mesma coisa. 2 Samuel, o reinado de Davi, todo. Aí vai contar o que ele fez de errado, tudo, a consequência, os filhos que eles tiveram. E Reis começa com Davi velhinho, quase para morrer, e Salomão assumindo. Então, antigamente isso tudo, no hebraico era só um livro. Pode ver que tudo trata de monarquia, de rei, né? Segundo ponto importante aqui trata da história resumida dos reis de Israel e de Judá. A gente vai entender por que Israel, por que Judá. Hoje a gente acha que Israel é tudo junto, né? Mas a gente vai ver que nesse contexto aqui da Bíblia, que Israel são as 10 tribos do norte e Judá são as 2 tribos do sul, que cabe a Jerusalém, aqui, que é Judá,
e Benjamim. Né? As 12 tribos. E aí no contexto todo são as 12. Até Salomão, elas estão unificadas. Davi, quando o primeiro rei, que foi Saul, Davi e Salomão, foi unificado. Era só, as 12 tribos formavam uma nação. Mas aí a gente vai ver lá, acho que no capítulo 12, se não me engano, com a idolatria de Salomão, Deus tira. Lembra que no começo da aula a gente falou que toda aliança que Deus fazia estava condicionada à obediência. No capítulo 11, Salomão idolatra, né, se perde, descumpre o que Deus fez, e no 12, Deus tira o reinado dele. Né, fala que a divisão. E aí quem assume é o filho, mas aí já divide. Então esse é o contexto. O autor reflete sobre os erros e acertos dos reis. Então, ele vai contar o que cada rei fez, né, de bom e de ruim. Ele trata também da questão da perspectiva teológica. Né? Se o rei foi capaz de acabar com a idolatria, ele era um rei bom. E se ele restaurasse o culto, ele era um rei bom. Se ele não conseguisse fazer isso, a gente vai ver que teve reis que profanou a casa do Senhor, botou estátuas de Baal, por aí vai, copiou, teve um que copiou lá da Assíria, foi na Assíria, copiou um altar, botou dentro do Senhor e tirou, e aí a gente vai ver esse tipo de coisa. Teve uns que foi, o Manassés então eu acho que foi pior que Acabe, porque o Caba foi terrível. A gente vai ver ele, um pouquinho da história dele em 2 Reis. E segundo esse ponto de vista aqui, o rei era bom ou era ruim. Então muitas vezes a gente vai ler lá, ele fez o que era reto segundo o Senhor, andou nos caminhos de Davi, aí quando era mal, e ele fez o que era mal perante o Senhor, andou nos caminhos de Jeroboão. A gente vai ver o que Jeroboão fez, porque se repete muito isso, né? Fica até, nesse aspecto ele é um pouco parecido com a história do livro de Juízes, né? Que o povo sofria, clamava, né? Se arrependia, clamava a Deus, Deus ia lá e enviava o juiz e libertava o povo, né? Então, desse jeito aqui também, Deus colocava, só que não da forma como em Juiz, né? Mas o rei, ele dependendo do que ele fazia, Deus trazia o juízo para o povo, né? Lembrando que o rei, na verdade, que quem era o rei para ser Israel era Deus, e não a figura humana, né? Porque eles invejaram isso das terras de Canaã, né? Mas aí Deus foi e concedeu isso para eles, né? E o que Deus queria? Que fosse lá, permitiu que tivesse um rei, mas que o rei fosse fiel a ele. A nação demonstrava que Deus era o Senhor se eles não adorassem outros deuses. Então, o primeiro mandamento de Deus, amará a Deus sobre todas as coisas, né? Eles sempre quebravam isso. E a forma como eles quebravam isso, de diversas formas, mas a mais interessante é essa aqui, a idolatria. A idolatria, ela é comparada ao adultério. É o adultério espiritual, está traindo Deus com outros deuses. Lembra que Deus faz sempre essa analogia, né, do casamento. Ele é o noivo, nós somos a noiva, né? Nós temos que ter fidelidade com o noivo. E quando se trata, né, muitas vezes ele usa a palavra prostituição, e eles prostituem com outros deuses. Aqui a gente vai ver algumas coisas de prostitutas culturais, né? Eram mulheres do templo que estavam lá para fazer sexo com os homens e desviar o povo todo. Por isso, um dos motivos pelo qual os homens desviavam tudo, né, o pessoal de Israel. Os profetas exortavam ao arrependimento e ao fim catastrófico, caso a nação se arrependesse. A Bíblia fala que Deus nunca faz nada sem avisar seu povo antes. E o que acontece? Os profetas iam lá e falavam o pecado do povo. Em 1 e 2 Reis e em Crônicas não fica tão claro isso. Mas quando a gente for estudar os profetas, a gente vê o tanto que Deus usava os profetas para falar. Mas aqui existe também Micaías, Aías, que ia lá e falava o pecado do rei. E aí às vezes eles eram presos, às vezes eles morriam, né, porque afrontavam o rei, como é que é o versículo?
Não se glorie forte na sua força. O sábio na sua sabedoria, né? E o forte na sua força. Né? Mas temei ao Senhor. Então a gente vê muito isso. Os reis, com o egocentrismo que ele tinha, que eles achavam que podia fazer tudo, né? Ia lá, quando eles eram confrontados, eles pegavam, matavam ou prendiam os profetas. Né? Então a gente vai ver muito isso aqui. Tem um aqui que vai ser preso lá e tal. A gente vai ver mais na frente. Mas Deus sempre avisa o povo antes de qualquer coisa. Deus sempre avisa o seu povo. Então Deus estava avisando para eles. Já tinha avisado na palavra, lá em Deuteronômio. Se vocês me seguirem, vocês vão ser bem sucedidos em tudo. E essa palavra ainda é para os nossos dias hoje. Diferente do que prega a teoria da prosperidade, mas nós seremos bem sucedidos, né? Porque nós teremos a paz que excede todo entendimento. Né? Hoje eu estava até conversando isso lá no hospital e com uma pessoa que eu conheço, e a gente comentava sobre outra pessoa que é amiga nossa comum, e diante de toda a situação, de toda a tribulação que é o tratamento do câncer, a filha com um diagnóstico já, a sentença de morte dela decretada, mas ela mantinha a serenidade, a paz, sobre tudo isso. E isso é uma prosperidade. Prosperidade não é só bens materiais, é igual a teoria da prosperidade. É assim mesmo. Então, Deus já tinha colocado isso lá em Deuteronômio. Se vocês obedecerem, vocês vão ser bem-sucedidos. Se vocês desobedecerem, vocês vão ser mal-sucedidos. E deixou a critério nosso. A gente que escolhe, né? A bênção e a maldição. Então, eles tinham isso. Vai chegar um ponto do descaso ser tão grande que o livro da lei estava perdido. E Josias, um rei que está lá pertinho do cativeiro lá, acha o livro, ele lê o livro, ele se horroriza com aquilo tudo, porque está tudo errado, está tudo. Chega um ponto de falar que debaixo de toda a árvore frondosa de Israel tinha um altar, uma oferenda para ser queimado aos outros deuses. Tamanho é o nível de depravação espiritual que o povo chegou. E voltando, né? Deus sempre avisa o povo. E Deus, antes de acontecer isso, Ele avisou o povo: vai acontecer isso, você vai arrepender. A gente vê Acabe se arrependendo de algumas coisas e Deus deixa ele viver um pouquinho mais. Né? Por aí vai. E um contexto aqui bem interessante aqui é que os evangelhos retomam o livro de Reis. Né? Jesus, príncipe da paz, o reino de Deus. Né? Os evangelhos estão trazendo. Tanto é que em Mateus, que traz Jesus, o rei, ele vai contar a genealogia todinha para mostrar que Jesus é descendente de Davi, para dizer que ele é o Messias. O foco principal de Mateus, quando ele está mostrando isso, o evangelho lá, é isso: mostrar que Jesus é o Messias. E aqui ele retoma, né, a linhagem de Davi. Depois de 400 e tantos anos, Deus calado, que não falava, aí Deus vem e aparece aqui. E Jesus vem e aparece como rei, a raiz de Davi. E aqui, quando nós fecharmos a introdução aqui, eu acho assim que o mais interessante é a gente entender esse contexto do que as próprias histórias da Bíblia, porque a gente, entendendo esse ponto de vista, fica mais fácil para a gente entender qualquer um desses textos. É por isso assim que a gente demora um pouquinho mais, né, para entender. Então, o tema aqui é mostrar o governo dos reis, se ele foi bom, foi o mal, e a justiça do exílio. Por quê? Porque os caras erraram feio. Né? E tinha rei que, além dele pecar, ele ainda botava o povo todo para errar também. Não bastava ele não, não é só ele não. Então aqui a gente vai ver o reino do Judá, que é o sul, e o reino de Israel, que é o norte. Lembrando que depois da morte a gente vai ver, depois da morte de Salomão, vai ser dividido isso. Sul. Né? O sul foi relativamente estável. A gente vai ver que eles tiveram mais ou menos a mesma quantidade de reis. Judá teve 20 reis, Israel teve 19. Tem uns que consideram 20 por causa do tal de Tigrit lá que ele disputou. E aí morreu. Houve uma disputa interna lá entre quando morreu o rei
E eles disputaram e consideraram ele, mas a Bíblia não fala que ele reinou não. Então no final, todos aqueles reis que estão citados e na sua sequência, na sua data que ele reinou, e quantos anos ele reinou, está tudo citado em Reis, lá no finalzinho. A gente vai ver. Então o que acontece? O sul foi mais estável, não teve tanta idolatria como teve no norte, mas teve muito. Não foi como o norte, mas teve muito. E talvez por isso Deus tenha tido uma misericórdia deles lá e deixaram, né? E também para preservar a aliança que ele fez com Davi, que ele não quebrou, né? Ele fez a aliança e não podia quebrar. Todos eram da linhagem de Davi, foram 20 reis e durou 350 anos mais ou menos. Foi de 930 a.C. até 350. Ou até 586, que vai dar mais ou menos os 350. Né? Foi quase o dobro de Israel. Então Israel a gente vai ver que vai ter muita conspiração. Um cara vai matar o outro vai tomar o poder, o outro vai usurpar. Os caras não têm paz. Né? Lembrando que isso aconteceu também aqui, só que em uma menor quantidade. Né? A Thalia, por exemplo, era mais de um lá que usurpou o trono. Matou a família toda para ficar no reinado. Acho que foi de Joás, se não me engano. Aí uma serva lá levou Joás para o templo, o sacerdote escondeu ele lá, e por aí vai. Aqui houve 7 dinastias que reinaram, nessas conspirações. Né? Quando um matava o outro, mudava de dinastia, porque o cara matava a família do outro todinha. Um rei assumia e matava a família. Por exemplo, o Léo aí era o Jeroboão. Eu tomei o lugar, assumi o lugar dele, vamos supor que foi uma conspiração, matava a família dele todinha para não ter nenhuma insurreição contra mim e ameaçar o meu reinado. Então isso era praxe. Assumiu, matou todo mundo. Aí 19 reis e demorou os 200 anos. Então esse é o contexto, né? Geral. Cada rei reinou 10 anos. Não, tinha um que reinou, teve rei que reinou acho que 7 dias, teve outro que reinou 3 meses, teve outro que foi 7 meses. Teve rei que reinou 50 anos aí. Mas aí o esboço do livro é esse. O Reino Unido vai até o capítulo 11. Né? Salomão, né, Davi morre e Salomão herda o trono. E pela idolatria Deus tira o trono dele. Né? Fala, ó, vou dividir o teu reino. Não vou tirar agora não por causa da aliança que eu fiz com Davi. Mas o reino vai ser dividido. Aí é onde entra o norte e o sul. Aí a partir daí ele conta como é que se deu essa divisão. E vai até esse aqui. E vai até o segundo reis. Né? Falando, aí vai alternando. O reinado do fulano de tal, do norte, o reinado do fulano de tal, do sul. Eles vão contando as histórias dos reis assim, vão alternando um com o outro. Na terceira parte fala aqui sobrevivente, o reino sobrevivente, que vai ser Judá, porque demorou um pouco mais. Israel caiu em 722 a.C. E Judá em 586, demorou um pouquinho a mais. Então aí a gente começa. Adonias usurpou o trono. Adonias era irmão de Salomão. E tinha outro filho mais velho. Geralmente era o filho mais velho que assumiu o trono. Adonias tinha um na frente dele. A Bíblia não deixa claro, pelo menos nesse livro de Reis. Mas dá a entender que Davi promete o trono a Salomão. E Salomão não é o primogênito dele. Mas no decorrer da história, ele que vai reinar, né? E Davi faz ele rei. E aí ele usurpa o trono. Ele faz aliança com Jonatas, que era um general de Davi, que ganhou muitas batalhas, mas Davi não confiava nele, porque por 2 vezes ele desobedeceu. Ele matou os caras que Davi falou que não era para matar. Mas ele faz aliança com Jaabe e o Abiatar, que era o sacerdote. E aí eles se declaram reis. A mãe de Salomão, Meg, vai falar com Davi, que é a Betsebe, aquela lá que Davi adulterou com ela lá, que matou Urias.
por causa dela. E aí ela vai falar com Davi. Davi já é velho, fala que ele precisava de 2 moças para aquecer ele e tal. E Davi, Betseba se junta com Natan, que foi o profeta que repreendeu ele por causa desse adultério, e vai falar com ele. Talvez, isso eu que estou falando, não tome isso, talvez Davi, por causa do mal todinho que ele fez a Betseba, talvez ele tenha dado esse consolo para ela. Não. Teu filho vai ser o rei sobre Israel. Tem outros na frente, mas teu filho é que vai reinar. Lembra que o filho que ele teve com ela, ele pediu a Deus, e mesmo ele pedindo a Deus, jejuando e chorando, ele morreu. Talvez, isso é eu que estou falando, não estou como verdade. Mas eu imagino que fosse por isso, porque ele tinha que escolher o mais velho. A herança sempre era para o mais velho. E o que não aconteceu. Salomão era depois ainda de Adonias. E Adonias tinha um na frente de Adonias. Então eles vão lá e falam e prometem. Davi vai lá, não, tá bom, eu vou fazer rei. Manda a minha guarda pegar ele, botar no jumento e ele que vai ser o rei. Quando os caras estão festejando e a guarda real de Davi pega e faz isso e proclama Salomão como rei. Aí Adonias pega, fica com medo e vai pedir clemência. Lembra que eu falei que quando um rei assumia, ele queria matar todo mundo. Quanto mais um ato desse aqui de Adonias, né? E a gente vai ver que no final, daqui mais 2 capítulos, ele mata Adonias. Não por esse motivo, mas por outro. E aí Davi pega e manda ele ser coroado rei. Davi pega e chama Salomão, no capítulo 2 aqui, esse 1 e 2 aqui é os capítulos. Davi chama ele e dá algumas instruções. Ó, Salomão, obedece ao Senhor, porque ele vai fazer te prosperar. Cuidado com Jonatas. Davi não manda matar Jonas, não. Jonatas, que era o general dele. Mas Davi ficou com raiva, chegou a amaldiçoar ele. Porque ele não tinha matado o general lá não lembro qual rei agora. E. Não, Saul não, que foi depois dele. Mas era o general que era de Saul que botou o filho de Saul no poder. Não estou lembrado agora não, mas é isso. Aí o que acontece? Davi dá as instruções e fala, ó, Simei, não mata ele não. Mas assim, não mata assim, acho que falando assim, meio que, ó, cuidado com isso. Né? E por aí vai, dá outros conselhos também. Salomão fica cabreiro com Jonatas, né? Por causa que ele não era fiel. Ele era fiel entre partes, né? Com Davi, porque ele ia batalhar, mas ele foi rebelde por essas 2 vezes. Né? Salomão, aí ele pega e fica ciente disso tudo. Simei, ele fala assim, ó, Simei, tu vai morar lá em Israel, lá em Jerusalém, tu não vai poder sair de lá não, se tu sair eu te mato. E aí ele pega e sai, e ele vai lá e mata. Mata o sacerdote, tira o sacerdote, que ajuntou ele, e Jonatas ele mata. Salomão casa com a filha de Faraó. Um dos grandes motivos, provavelmente da falha mais na frente, foi esse aqui. Deus tinha deixado a ordem para não casar com gente de nação, de outra nação, porque eles iam fazer o povo de Israel se desviar. Então Salomão começa errando aqui. Né? E lembrando que a filha de Faraó, esses casamentos, a filha do rei com a filha do outro rei, era aliança. Deus não queria esse tipo de aliança, porque ia fazer o povo errado. E aí, ele pede, Deus aparece em sonho para ele, faz para ele fazer um pedido. E ele fala, eu quero sabedoria, Senhor. E aí Deus pega e fala para ele, ó, porque tu me pediu isso, eu vou te dar além de riqueza. Eu vou fazer o mundo mais próspero, que já se viu. Eu li aqui, onde ele foi falando do rei da riqueza. Esse aqui fala da riqueza de Salomão. Deixa eu ver se aí vem. Tem um lugar aqui que fala, é porque eu não sei se está mais aqui na frente. Cadê Salomão? Pô, vai ter uma dessas construções. Não, mas dá para dizer aqui. Fala que o povo ia entregar 22 toneladas de ouro para Salomão por ano. E chega a dizer que o valor da prata
não tinha valor nenhum pelo tanto de ouro que tinha lá em Salomão. E aí ele mandava fazer escudo de ouro e não sei o que de ouro e por aí vai. O templo todo por dentro era pintado de ouro, igual as igrejas que tem aqui no interior de Minas. Foi uma mudança muito grande. Nenhum dos copos que ele bebia fala que era tudo de ouro também. Aí vai contar, aí Deus pega e promete a ele a riqueza, né? A prosperidade, né? Por causa que ele pediu a sabedoria. Fala do reino que produziu, ele tinha tantos campos, escreveu 3.000 provérbios e não sei quantas vinhas e por aí vai. Vai se gloriar, né, do que ele tinha, do que Deus tinha dado para ele. Né? Fala da aliança com Irão. Irão foi um rei que fez aliança com Davi, né, no momento de perseguição e depois também. E ele ia buscar o material para construir o templo, né, o cedro vinha daí. Então ele fez uma dívida também muito grande com esse Irão aqui. A gente vai ver que os preparativos para edificar o templo e as construções que ele fez, alguns teólogos falam que gerou uma crise econômica depois, né, depois do governo de Israel. Né? Gastava demais, né? E aí Salomão constrói o templo. Eu acho que o maior legado de Salomão foi, principalmente para os judeus, foi essa construção do templo aqui. Fala que demorou 7 anos e teve muito dinheiro. O bronze, se não me engano, acho que foi o bronze, disse que não dava nem para calcular o peso que foi. E tudo que era para o templo, por exemplo, a madeira já vinha tudo cortado, as pedras já vinham tudo cortadas. Chegava lá, chega a dizer que não tinha um barulho dentro do templo, né? E Deus aqui fala uma condição. Mais uma vez Deus fala para ele, ó, se tu obedecer, andar nos meus caminhos, eu vou te perpetuar no trono. Mais uma vez Deus condicionando. Já é a segunda vez que Deus faz esse tipo de condição com ele. Aqui e aqui ele faz. Salomão constrói o templo e palácios e as colunas e utensílios. Olha isso. Aqui, aí no 7, aqui é aqui. Aí vai falar das colunas, dos palácios, das construções que ele fez. Salomão traz a arca para o templo, né? A arca ficava numa tenda lá, né? Foi o templo Davi que queria, mas Deus falou que quem construía era Salomão. Né? Leva a arca para o templo, termina o templo. Quando ele termina, ele ora a Deus e faz uma oração grande, tipo assim: Deus, todo aquele que estiver afligido e vier orar aqui ou virado para cá, esse virado é os estudiosos. Lembra de Daniel, quando ele está na Babilônia, ele orava 3 vezes virado para Israel. Era por isso. Isso aí são os teólogos, os pesquisadores que falam. E ele ora a Deus: ó Deus, todo aquele que estiver angustiado, que vinha orar aqui, que se arrependeu, ouve a oração dele. Pai, todo aquele que estiver endividado, é só exemplo, gente, não é arrisca não, mas é só um exemplo da oração que ele fez. Pai, todo aquele que quer um contato contigo, ouve a oração dele. Todo aquele que tem alguma demanda, ouve a oração dele. Aí Deus pega, mais na frente fala que ele escutou, e aqui nessa solenidade fala que ele matou 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Nessa solenidade aqui na inauguração do templo. Rapaz, é sangue, bicho. Está citado na Bíblia. Né? E aí ele conclui o templo. A glória do Senhor invade um lugar que nenhum dos que estavam no templo conseguiu ficar em pé diante da glória de Deus. Né? De tamanha proporção que ele tomou aquele lugar. Quem dera, né? A gente conseguisse chamar a presença de Deus desse jeito também. A aliança do Senhor com Salomão é aqui que ele faz mais uma vez a aliança. Nossa, que prometeu de perpetuar no trono, que vai ser bem sucedido. Salomão põe o povo para trabalhar nas suas construções.
Esse condicionamento aqui é Deus falando para ele: Salomão, se tu não me obedecer, se tu não obedecer a aliança, eu vou tirar Israel da terra, eu vou varrer, eu vou trazer juízo. O povo não guardou, foi para o cativeiro. E essas construções aqui foi o templo, foi os palácios reais, a casa do rei, uma cidade lá que ele mandou aterrar, as construções do muro. Ele disse que tinha 30 mil funcionários, 30 mil trabalhadores para edificar isso tudo. Então muita gente, né? E isso aí vai ser o fator, digamos, vai ser o estopim, o povo se rebelar e fazer a divisão. Mas a causa mesmo foi a idolatria de Salomão. A Bíblia cita isso. Fala que a rainha de Sabá foi visitar ele, ficou sabendo da sabedoria e foi ter ele. Foi com um monte de perguntas, ele disse que respondeu todas. Né? Ela levou muita coisa para ele, né? Muito presente. E aí fala da riqueza de Salomão, eu acho que é aqui que fala das 22 toneladas, né? Fala 600 ciclos. Eu só esqueci de falar bem aqui que é um fato bem interessante aqui no capítulo 3, que a sabedoria de Salomão, né? Aquelas duas mulheres lá que estavam dormindo, uma dormiu por cima do filho, e aí morreu, aí a outra foi lá e pegou e levaram o caso lá. Uma dizia que era dela, ninguém não sabia. Pegou e mandou trazer a espada para partir o menino no meio. Para dividir. Quando foi para fazer isso, aí a mãe dele falou assim: não, pode dar para ela, porque eu prefiro ele com ela do que ele morto. Ele falou assim: pode dar o filho daquele ali que ele. E o pastor Fernando, ele conhece um cara que se tornou da sabedoria. E ele disse que por várias vezes assim os caras estão discutindo, falando um monte de coisa, porque não sei o que, não sei o que. O cara disse que só fica olhando. Aí ele chega com uma dessas assim: não é problema porque a Bíblia fala assim. Diz que é um cara, parece que até delegado. Na Bíblia contando. Diz que o cara é fora do comum. Diz que as conversas ele fica fininho assim, o povo tentando chegar a uma conclusão e não chega, ele só, bicho, mas e assim. Ele vai lá e resolve a situação. E aqui ele fala da idolatria de Salomão. E aqui tem alguns pontos importantes para a gente dar uma avaliada. Primeiro, a Bíblia fala que ele tinha 300 mulheres e 700 concubinas. Ele casou, ele já tinha casado com a filha do faraó. Então, olha o tanto de mulher que ele arrumou. Primeiro que ele é corajoso, né? Esse tanto de mulher aí, já pensou isso uma vez. Mas se bem que ele era rei, qualquer coisa ele mandava matar logo. Brincadeiras à parte, né? E foram essas mulheres que fizeram ele na velhice adorar Milco, Astarote e Quemos. Quemos, ele fez um templo. Esse Milco, algumas pessoas que adoravam ele sacrificavam os próprios filhos, né? Queimavam a ele. E eu já falei que uma das formas de matar e oferecer a pessoa era esquentando uma das estátuas lá que era de metal, deixava ela incandescente, botava a criança lá nos braços da estátua, a criança morria queimada, e lentamente. Né? Aquele vale de Imon, que era como se fosse, era o lixo de Israel, né? Por isso que Deus compara, quando Jesus compara o inferno com o vale do Imon, né? Tem algumas passagens, porque o povo jogava o lixo lá, e o fogo nunca se apagava, né? Pessoas eram sacrificadas lá também, e ele constrói esse templo para Quemos ao nível que Salomão fez, né? Ele construiu um templo a um Deus estranho, o Deus que deu tudo para ele, que tinha dado paz no governo dele, que deu toda a prosperidade, que deu a sabedoria que ele tinha. Por isso, não se gloriou. É interessante, né, rapaz? Tu chegou aqui falando esse versículo, né? E no final, quando ele escreve lá em Eclesiastes, ele fala que vaidade, tudo é vaidade, né? E é interessante porque ele também escreve que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Como é que um homem desse se desvia, né?
Mas vamos lá. Ele casou com a estrangeira, ele idolatrou, construiu um templo, e Deus também tinha falado para os homens. Nossa, lembrei de outro aqui que eu não tinha notado. A Bíblia fala que quando Deus tirou o pessoal de Israel do Egito, falou assim, ó, nunca mais volta para lá. A filha dele era filha de quem? Ou seja, ele voltou. Não tinha nem percebido isso. Fala que ele multiplicava cavalos. Deus falou que não era para ter cavalos, multiplicação de cavalos nem de mulheres, né? E ele tinha multiplicação de cavalos, né? Porque era para mostrar que quem vencia as guerras, que quem fazia tudo, não era o povo de Israel, era Deus. Era ele que guerreava por ele. Então, se eles montassem um exército poderoso, isso, aquilo, outro, eles iam se gloriar na força deles. E não ia dar glória a Deus, mas a homens. Então se gloriam na sua força. Interessante, né? Ele chegou hoje e falou assim, Fabrício, o que tu acha disso? Eu nem sabia que eu ia falar isso. 24. Então, é uma preocupação, né? Poxa, Salomão, um homem de Deus, um homem sábio, né? Conquistou tudo que um homem podia conquistar, reis, né? Paz, teve um rei calmo, relativamente calmo. Como é que ele começou a se desviar e não percebeu? E isso serve para nós, né? Quem esteja em pé, cuidado para que não caia. Hoje eu estou na igreja, estou ensinando, não tem preocupação. Cuidado para não cair. Salomão, o homem mais sábio, se desviou e o que escreveu que o temor do Senhor, o princípio da sabedoria, imagine nós. O que Salomão presenciou dentro daquele templo lá, e ele se desviou. Então fica aí uma observação para a gente, né? Para a gente ficar muito alerta, né? Para a gente estar todo o tempo nos pés de Deus e pedir misericórdia, porque eu acho que a única coisa que vai impedir da gente se desviar, né? E aqui ainda nesse capítulo fala que Aías, que era um profeta, pega e fala para Jeroboão que ele vai ser o novo rei de Israel. Salomão fica sabendo disso e ele foge para o Egito. Jeroboão, o futuro rei de Israel, fazendo uma coisa errada. Já começa tudo errado, né? E aí ele foge, Salomão, a Bíblia fala que Salomão tenta matar, Salomão morre. Salomão morre e Roboão assume o reinado dele. E aqui começa a separação das 12 tribos. Vai ficar as 10 do norte e as 2 do sul. As 10 são o reino do norte e as 2 do sul é Judá. O norte é Israel. Aí a separação. O estopim. Por causa daquelas construções que Salomão fez lá, o aterro de Miros, o templo, aquilo outro, ele botou muita gente para trabalhar. E dá a entender que foi um trabalho forçado, cansativo. E Jeroboão era um dos líderes dele para olhar esse povo. E Jeroboão, o povo pega e vai reclamar com Jeroboão: rapaz, bicho, fala lá para o rei lá para aliviar um pouquinho, moço. Aí Roboão pega e vai falar com os anciãos. Os anciãos pegam e falam assim: rapaz, alivia um pouco aí o povo, senão o povo vai se rebelar. E ele pega e não escuta os anciãos, vai escutar o conselho dos amigos dele. Foi criado tudo junto com ele. Aí o que acontece? Ele diz: rapaz, deixa esse povo, aperta mais aí, bota o povo para trabalhar mais. Ele pegou e foi escutar o que os amigos dele falaram. Aí o povo se rebelou uma vez, aí o povo se rebela, Jeroboão vem e eles colocam Jeroboão como rei. E aí começa tudo, a divisão. Roboão é porque eu quero ver se é os capítulos certinho. Roboão, o povo lembra que Deus instituiu um templo para ele adorar. Lembra da Samaritana? Sei onde é que eu devo adorar? É em Samaria, em Jerusalém. Aí Jesus fala para ela: vai chegar o dia, já chegou,
Os verdadeiros adoradores vão adorar em espírito e em verdade, em qualquer lugar. Por isso. O que é que o Jeroboão faz? A grande ideia que ele tem. Ele pega e fala assim, rapaz, se o povo for para ajudar, para Jerusalém, para adorar a Deus lá, é capaz mesmo não voltar mais e ficar por lá. Porque o templo é lá e eu vou perder meu reino. Aí o que ele faz? A ideia brilhante dele, ele pega e faz um templo e bota um bezerro Dan, lá bem no norte, e outro em Betel. E o povo começa a adorar. E ele fala assim, ó, esse aí foi o Deus que tiraram vocês do Egito. Ele tem essa brilhante ideia. Quando ele tem essa brilhante ideia, porque ele temia que a unidade religiosa do povo, até então eles eram todos judeus, tudo desviado, mas todos judeus. Mas ele temia que essa unidade religiosa podia se tornar uma unidade política. E o reino do sul ficar mais forte do que ele, quem sabe trazer de volta as 12 tribos de Israel. É interessante fazer um contexto aqui que eu lembrei, outro dia eu estava vendo que o povo está olhando a origem, procurando a origem de tudo para formar as 12 tribos de Israel hoje. Hoje os judeus que a gente conhece, o judaísmo que a gente conhece é o judaísmo que ficou de Judá, pelo menos sua maioria. Os judeus, digamos, tudo. Mas eles estão querendo voltar às 12 tribos, e tem reunião para voltar isso. E mais um detalhe, eles escolheram o sumo sacerdote já. Eles já escolheram o sacerdote do templo, que era da linhagem de Levi mesmo. E agora escolheram, há poucos dias atrás, escolheram o sumo sacerdote. E isso tem tudo a ver com nós, com o cristianismo. Porque a Bíblia fala que quando o anticristo voltar, o culto dos judeus será restabelecido. E hoje lá já tem sacrifício, já tem todos os utensílios. Vocês não vieram no primeiro, mas a gente expôs bem isso, com muita imagem, trouxe foto, tudo. Mas eu li há pouco tempo também que o Irã está querendo atacar Israel e que o Irã tem uma guarda de 200 mil soldados para esperar o Messias do Islã. Vai saber quem é esse Messias do Islã. Então, pode ficar atento aí que o mundo espiritual aí está ferrando. Quem sabe, eu particularmente acredito que talvez a gente ainda vê esses acontecimentos tudo. Não, isso aí, segundo... Eu imagino que Jesus fala que ia preservar os fiéis da tribulação. Eu acredito que tem mais para eu, particularmente. Eu acredito que seja pré ou meso, porque fala que são 3 anos e meio de paz. Então eu acredito que Jesus pode voltar antes dos 3 anos e meio, ou até uns 3 anos e meio para começar a tribulação de verdade. Eu imagino assim que é para preservar aqueles que foram fiéis. Essa é a minha visão. Existem 12 visões dessas aí. Eu acredito nessa. Eu acho que tem mais fundamento, mais cabimento. E a separação foi feita. Aí a Bíblia não fala quem é, mas que um homem de Deus, um profeta de Deus, saiu e foi lá em Israel para falar com Jeroboão. Jeroboão, está errado o que tu fez, vai nascer um rei, o nome dele vai ser Josias, ele vai pegar esse altar aí que você sacrifica tudo, ele vai pegar os ossos, tudo aí do sacerdote, vai queimar tudo no altar, vai destruir tudo. E isso foi para, 300 anos depois que Josias nasceu. E aí esse homem, eu achei outra coisa interessante nessa história aqui, porque Deus fala para ele não conversar, não comer nada, não aceitar nada de ninguém. E ele pega um outro profeta, tem gente que diz que ele é um falso profeta, vai conversar com ele, fala assim, um anjo, ele mente, fala assim, um anjo de Deus disse que é para tu ir lá na minha casa comer. Então esse homem de Deus aí, o profeta que advertiu Jeroboão, ele pega e fala assim, ele recusa o convite de Jeroboão para comer lá e nem beber, porque fala que Deus ordenou isso para ele. Mas quando ele está indo embora, esse profeta aí, que algumas pessoas dizem que ele é um falso profeta,
pegou e falou para ele isso, que o anjo tinha dito para ele que era para ele ir lá e chamar ele para comer em casa. Aí é onde entra aquele versículo, não é? Deus não é Deus de confusão. Deus tinha dado uma revelação para ele específica, para ele mesmo. Ele pegou e foi acreditar na revelação do outro. Poxa, o cara é profeta. A gente também está sujeito a isso. Por isso é que a Bíblia fala, julgar a profecia. Ele não teve esse detalhe. Não se sabe o motivo, a Bíblia não fala. Mas o que acontece? Quando esse homem está falando lá, que ele senta lá para comer e tal, Deus pega e usa o homem de verdade, o que mentiu, o profeta. Estou falando assim porque não cita nomes. Deus fala assim, porque eu te falei para tu não comer, não beber nessas terras, e que você fez isso. Mas agora você não vai se enterrar com seus pais. E aí a Bíblia pega e fala que ele vai embora e um leão come ele. Come ele não, mata ele. E aí o profeta fica sabendo que mentiu, que depois Deus usou ele. Aí ele vai lá e vai buscar o homem de Deus. Eu achei interessante isso porque mesmo ele mentindo, mesmo ele desobedecendo, o autor pega e fala que ele é homem de Deus quando ele vai buscar o cadáver. Né? Mas tem uns pontos aqui interessantes. Né? O primeiro ponto é que o profeta mentiu para ele. Ele foi acreditar na palavra de uma pessoa que ele não conhecia. E foi rebelde por não acatar a direção que Deus deu especificamente para ele. O segundo ponto, né, que ele não permaneceu, serve para a gente meditar e aprender a julgar a profecia. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, ele expôs uma situação, ele sempre tinha uma resposta para aquilo que a gente estava conversando, mas de maneira assim, meio rebelde. E aí ele citou, Deus não é um Deus de confusão, citando uma situação que eu não quero expor aqui, mas eu falei assim, cara, seria confusão se ele te desse uma direção e outra pessoa dizendo que era de Deus falasse outra coisa. Esse versículo se cabe aí. Eu perguntei assim, rapaz, teve a humildade e falou assim, é mesmo. Mas mesmo assim, eu acho que ele não tomou a decisão correta, mas acertado. Mas isso serve. Né? Hoje em dia tem muita gente que corre atrás de profeta, de profecia. Né? Muito cuidado com isso. Né? Julga a profecia. Mas é o Gabriel, rapaz. Paulo fala que se um anjo descer do céu, anunciar um outro evangelho diferente, ou seja nada, e fala assim, se eu vier aqui pregar um evangelho diferente, que eu já falei para vocês, desconsidera. Eu imagino o Gabriel, né? Esse homem, tá? Não estou querendo desqualificar ele, mas para a gente saber que Deus usa muito ele, né? Então, independente de quem seja. O Gabriel sempre fala, né? O Luiz Garnigo, não sei o que, ele falou assim que ele julga, ele é o primeiro a julgar a profecia, ele não julga a pessoa, mas sim a profecia. Então é isso. Né? Então eu achei bem interessante. E o fato da pessoa desobedecer, né, não quer dizer que ela se corrompeu ao nível de não ser mais por causa de uma desobediência, por causa do nível que Deus não vai trazer mais a salvação para ela. O cara morreu, desobedeceu a ordem direta que Deus tinha dado, mas aqui fala, e ele foi buscar o nome de Deus. Achei interessante isso. E aí no 4, no 14, o filho dele pega e cai e fica doente. E ele manda a mulher perguntar se o filho dele vai morrer. Né? A mulher vai disfarçada, o profeta, antes dela chegar lá, a Bíblia fala que já falou para o profeta. Deus já tinha falado para ele, a mulher dele vai vir aqui, vai perguntar se o filho dele vai se curar. E tu já fala para ela e fala logo. Aí fala que o filho dele vai morrer então, e que não só por causa do que ele tinha feito, né, botou o povo para pecar e a idolatria, que ele ia exterminar a casa de Jeroboão todinha. Aí ia matar todo o sexo masculino por causa dos pecados dele. E
É interessante, né? Que ele fala que aqui fala a primeira vez, Deus advertindo que Deus ia arrancar Israel da terra boa, né? da terra que manda leite, manda mel. E por causa da desobediência deles, Deus ia tirar ele da terra. A primeira vez que é citado isso, né? Só que às vezes Deus demora um pouco para cumprir, né? Demora não, vai fazer na hora certa. Aí é que entra Elias, né? Fala de algumas guerras que eles têm. Aí fala, Deus tinha proibido Roboão e Jeroboão de lutar, e aqui eles brigam, né? Desobedecem Deus mais uma vez. No primeiro momento não, mas aí depois eles se contenderam. Aí entra Elias. Deus manda ele profetizar lá a seca, né? Ó, Deus segunda face eu estou, que não chove e tal. E Deus manda ele passar o Jordão, e para ele ficar lá, que os corvos iam ajudar ele. Quando ele está lá, Deus pega e manda, ó, vai lá para Sarepta, lá tem uma viúva e tal, está precisando disso aqui, vai lá. Quando ele chega lá, ele pede para fazer a comida. A mulher não tem mais nada, já é muita seca lá em Israel. E aí, ele pega e fala para cozinhar, e aí que vai multiplicar a farinha, o azeite, até a fome acabar. O filho dela morre nesse contexto, tudo, ele ressuscita, Deus usa ele para ressuscitar. E aí, fala que Deus manda ele ter com Acabe. Aí o que acontece? Oséias pega e vai procurar os profetas. Nesse tempo aqui, quem reina é Acabe. Esse Acabe também foi terrível. E aí o que acontece? Jezabel pega e manda matar os profetas tudo de Israel. Jezabel era, eu esqueci qual é, mas era de outra nação. Ela era sacerdotisa de uma deusa lá, de outra região. Isso é encontrado em estudo teológico, né? Questão histórica. E o que ela fez? Ela colocou a idolatria, ela colocou a idolatria, fez o Acabe lá adorar outros deuses, né? Tanto é que se multiplicou muito os altares e tal, e assassinou pessoas, e ela era sacerdotisa. E esse homem, ela mandou matar os profetas de Deus também. E esse Oséias, que era temente a Deus, pegou, quando Acabe falou assim, ó, procura alguma coisa para dar de comer aos bichos. E aí Oséias sai, e aí encontra Elias, encontra ele no meio do caminho e fala assim, eu quero ter com Acabe. Ele fala assim, rapaz, mas se eu for lá, ele vai querer me matar. E não, pode deixar que eu vou contigo. Aí Oséias pega e fala assim para ele, rapaz, mas e se Deus te levar daqui para outro lugar, cara, eu vou morrer. Ele, não, eu vou lá, pode ir, deixar que eu vou. E ele fala assim, eu alimentei 2 grupos de 50 profetas, dentro de um buraco, a fome e água, e eu livrei eles da morte, eu sou fiel ao teu Senhor. Aí ele pega e vai. Aí ele fala com Acabe, junta aí todo mundo aí. Vamos lá, que eu quero mostrar que Israel tem Deus. E Acabe estava zangado porque atribuía a ele a seca, né? E ele tinha profetizado a seca. Quando chega lá no Monte Horebe, no Monte Carmelo, que chegou os 450 profetas de Baal e os 400 postidos que tinha lá em Israel, os profetas do postido, ele pega e faz lá, aí faz o desafio, né? Vamos aqui, vamos fazer um altar, o Deus que responder vai ser o Deus. E aí a gente sabe que os profetas lá se flagelavam, né? A gente vê tanto aí na Semana Santa, aí o povo, principalmente ali no norte de Minas, no Nordeste, se flagelando, né? Na Semana Santa pega uma gilete, amarra um negócio e fica se batendo, né? E aqui fala que eles se cortavam, né? E nisso aí, Deus responde a oração dele, né? Fala lá, ele molha ainda para ficar mais difícil ainda, faz um buraco e fica zombando dele. E fala assim, ó Israel,
Até quando vocês vão ficar cocheando entre dois pensamentos aí? Se Deus é Deus, ele vai responder com fogo. Se Baal é Deus, e aí a Bíblia fala que eles clamaram o dia inteiro, até o meio-dia, se não me engano, e não foi respondido. Na hora que Elias pega e vai lá, começa a orar, que ele joga água, que ele circula, a Bíblia fala que Deus mandou um vento lá, um fogo lá e consumiu tudo. Consumiu até as pedras, o chão, tudo. E depois disso, Elias fala para o povo de Israel, o povo lógico vai ficar com medo, para matar os profetas tudo. E é interessante, eu vou só terminar para me fazer um comentário rapidinho, a gente já está terminando. Depois disso, o Elias pega e vai orar na montanha. E aí ele pega e vê a mão, ora por 7 vezes, e aí quando ele vê a mão, e aí mandou Acabe correr. Acabe vai embora, a Bíblia fala que ele passa correndo de Acabe, né? Mais rápido que Acabe, porque a chuva ia ser grande. E Acabe podia ficar atolado, e ele só viu uma mão. Feio. E quando chega lá, Jezabel conta. Ele conta para Jezabel. Jezabel pega e começa a perseguir Elias. E Elias foge. Né? E aqui eu quero fazer um comentário muito interessante. Segundo a doutrina da Irmandade Satânica, os demônios têm as... Segundo os livros da Irmandade Satânica, um dos ensinamentos lá deles é que eles dizem que os demônios têm acesso à terra pelos portais. Os portais são os mais famosos, né? São as pirâmides, são os Stargate, né? Lá na Stargate. Para você falar isso não, é a dança do gigante, aquelas pedronas que tem lá em Stonehenge. É aquelas pedronas lá que ninguém sabe como é que aquelas pedras foram colocadas. Tem umas que parecem uma trave de futebol, 40 toneladas, isso colocado, ninguém sabe como, há muito tempo atrás. Até hoje ninguém não sabe como é que foi construída as pirâmides. Só que lá eles falam que o acesso dos demônios a nosso material aqui é por esses portais. E a gente tem aqui, ele fala que são 90 portais no mundo inteiro, que até 2013 ia ser aberto todos. Né, que aí seria quando os demônios tudo iam ter acesso aqui. Lembrando que isso é a visão satânica, né, da Irmandade Satânica. Segundo eles, eles se denominam o braço maior, a representação maior do Lucifer, né, assenta lá no aqui na Terra. Por que eu estou falando isso? Deixa eu só falar. Aquele filme, Os Sinais, que é os extraterrestres lá que botam, aquilo ali ele fala que são os portais abertos. E ele fala que tem portais permanentes, que são os 90, e tem uns portais que é de acesso rápido. Né? Eu não lembro que faz muito tempo que eu li isso. Mas enfim, aí ele pega e fala, é possível fechar um portal? Segundo ele. E eles usam esse texto aqui. Não pensa que porque eles são satanistas que ainda fala da Bíblia e nem de Deus não. Agora, se a gente não conhecer direitinho o que a Bíblia fala, você pode ter certeza que você vai dar crédito para o satanista. Porque os bichos são inteligentes e são terríveis. Então o que acontece? Eles explicam que Elias fechou um portal aí. E é interessante, eu não sei se ele tem razão, não sei, eu estou só expondo um ponto de vista que eles pregam. Mas esse portal que foi fechado é interessante, que de uma só vez ele mata os profetas tudinho. Ou o que o inferno não podia ter feito. E ele fala até assim também, né? Não sei se ele fala, se é eu mesmo. Tu acha que Deus que Baal não ia responder com aquele tanto de gente ali para provar para Israel? Tu acha que se não fosse a mão de Deus impedindo, ele não ia fazer o fogo consumir? Lembra da batalha espiritual que teve no Egito? Só que lá o contexto é um pouco diferente. Lembra que os feiticeiros do Egito transformaram, faziam tudo que Moisés fazia? A cobra, a água em sangue. Então ali, só que o propósito de Deus naquele momento ali era castigar o Egito pelas coisas erradas que ele fazia.
E aqui o propósito de Deus é acabar com a idolatria de Israel. São um pouco parecidos, mas tem essa pequena diferença aí. Então o que acontece? Ele fala que ali foi fechado um portal. Lembra que ali ele estava limpando Israel. Nesse tempo aí a Bíblia deixa claro que era só o tal dos postes ídolos e Baal. E os bezerros lá. Ele limpa Baal e os postes ídolos tudo de uma vez. O povo faz o povo fazer isso. Gera um arrependimento, uma nova aliança com Deus. Aí o que acontece? Logo depois disso tudo, Jezabel manda matar ele. Fala que quer a cabeça de Elias. E Elias foge. É interessante, né? Porque assim, poxa, o cara que fala que não vai chover, o cara que pega e manda descer fogo do céu, pega e corre de uma mulher, né? E fala para Deus, eu quero morrer, eu não dou mais conta. Gente, a pressão espiritual que não estava em cima daquele cara. Lembra que Israel é o povo escolhido de Deus para propagar o Evangelho para as outras nações. E toda a vida era a mesma coisa. Desde a saída dele do Egito até agora. A Bíblia sempre vai se repetindo e é sempre o mesmo erro. E o mesmo erro continua com uma das maiores denominações do cristianismo. Da mesma forma, com os ídolos dentro dos locais de culto. Entendeu? E aí, eu imagino que ali Elias fraqueja. Mas a pressão que Elias teve foi maior do que talvez a intimidade que ele tinha com Deus ali. Ou Deus mesmo deixou alguma coisa para ele ver. Tanto é que depois disso lá ele vai e fala para Jezabel e para Acabe que eles vão morrer. Para Jezabel, porque eles matam Nabote, né? A gente já chega nisso. Mas aí ele volta. E aí ele volta e já não tem mais medo. O que imagino, segundo o relato bíblico, segundo isso, esse contexto inteiro e a visão satânica sobre isso, eu acredito que o inferno emprestava para Elias. E olha lá que ele só não foi morto pela Jezabel porque Deus escondeu ele. Aí fala que o anjo cuidou dele, fez o cozido e tal. Mas é bem interessante essa questão. Então são coisas que a gente vê, são batalhas espirituais que a gente talvez nem passa despercebido. E aí Elias pega e fala, meu Deus, eu quero morrer, que a partir depois disso aqui que Deus pega e fala que escolhe Eliseu para ser o sucessor dele, né? Mais na frente um pouquinho. E aí leva ele para o céu. Mas aí Deus pega e fala assim, Elias, não é só tu não, tem 7.000 que não dobraram ainda o seu joelho. Ou seja, diante de toda a idolatria de Israel. Que o último censo que foi feito, né, era 800.000 para um, 600.000 para outro, só de soldado, fora do campo, só tinha 7.000. Né? Se tu botar 3 aí, tinha no mínimo 2.400.000 pessoas. Né? 3 vezes 8, 24. Uma família com 3 pessoas. Naquele tempo o povo tinha 10 filhos, 15 filhos, 20 filhos. Então só aí, né, 3 vezes 8, 24. 24 milhões. 2.400.000 no mínimo de pessoas que tinham, mas era bem maior. E só 7.000 não se dobraram a Baal. Ou seja, só 7.000 permaneceram fiel. A Bíblia fala que o caminho é estreito e apertado. E ainda fala assim, são poucos que vão por ele. Quantas e quantas vezes a gente vê a igreja cheia? Né? Igreja cheia. É interessante que eu vi hoje uma postagem no Facebook que fala assim, o diabo não quer te tirar da igreja não. O diabo quer cortar a tua aliança com Deus, a tua obediência de Deus. E hoje no tempo que a gente está vivendo e tudo, a gente vê, toda hora a igreja enche e volta, o povo não tem a constância. Se você for olhar, aqueles que têm um propósito com Deus, que tiveram um encontro com Deus e fazer uma proporção dentro da nossa, não estou falando de fora não, estou falando dentro da nossa igreja. Aí a gente vai ver e começa a ver por que Jesus fala que o caminho é estreito e apertado. Muitos vêm por causa de uma onda, por causa de um profeta, quer ver algum sinal. Sinal não converte ninguém não. Quantas e quantas pessoas, quantos e quantos casos de cura, de câncer. O povo inteiro viu o fogo descendo do céu, matou os profetas tudinho.
e não voltaram a fazer tudo de novo. Dentro desse povo inteiro, só 7 mil que não se dobrou. Ainda hoje, acredito que é uma minoria muito pequena que realmente tem uma aliança, um compromisso com Deus. Não estou falando de pessoas que não tenham falhas. Estou falando daqueles que querem. Aqueles que estão errando, Senhor, me perdoa, tem misericórdia de mim. Eu não posso, não consigo, mas eu quero Tua presença, eu quero que o Senhor me ajude. Aqueles que se rasgam desse jeito. A gente viu que Davi era um homem segundo o coração de Deus, não porque ele era perfeito, mas porque, por causa dos erros que ele fazia, ele se humilhava. E Deus se agradava disso. Trazia a consequência, né? Tem gente que diz que Deus não vai, né? Deus perdoa tudo, Deus perdoa, mas a consequência do nosso pecado nós vamos colher. Todo mundo é obrigado a plantar, mas você escolhe o que plantar. É interessante assim que a gente vai conversando e vai trazendo as palavras, vai acabando já. Eu vou só fazer um pequeno para terminar. Essa semana mataram um colega meu lá em Imperatriz. Deram 4 tiros na cara dele. É um cara que, família boa, tinha tudo para dar certo, um cara que tinha tudo para estudar, tinha bens, conseguido de maneira errada, na sua maior parte. Cara, gente boa, comigo, tranquilo, mas praticava, fazia um monte de coisa errada. E aí o cara chegou lá de moto, lá é assim, quando um quer matar o outro, tem rixa com o outro lá, quer matar o outro. O cara chega de moto lá, para perto lá e dá um monte de tiro. Vai embora. O mais difícil que tem é descobrir quem é. E infelizmente, isso se repete quase toda vez. Olha de gente que já morreu lá, meu colega lá, que plantou que não devia. Infelizmente é assim. Mas voltando aqui ao assunto, pessoas que podiam estar bem, né? Podiam estar vindo, né, na igreja, para se arrependendo, né? As próprias pessoas da igreja têm um arrependimento sincero de buscar a face de Deus, mas esses são a minoria, assim como era a minoria que no tempo de Elias, né? Tanto de sinais que esse povo viu e não se converteu. Infelizmente, essa é a realidade, né? O caminho é estreito e é apertado. Mas voltando aqui para o assunto, então Elias pega e vai lá, e depois ele aparece, né? Deus manda ele falar para Acabe, ó Acabe. Aqui fala de uma batalha que Acabe ganhou dos sírios, né? E fala que ele queria a vinha de Nabote. É Nabote mesmo, né? Ele queria a vinha de Nabote, porque era do lado do castelo e tal. Ele vai lá, Nabote não quer vender. Por quê? Porque Nabote, aquilo lá era uma herança de Deus. Se ele vendesse, como é que ele ia fazer com os filhos dele? E primeiro também Deus falava que era para eles ficar na terra, né? Para não vender. E ele não quis. E aí Acabe fica zangado e quer matar ele. Ele entra em depressão lá, Jezabel olha ele lá e pega e falsifica a assinatura e manda um documento para achar dois homens malignos, ainda fala assim, para pegar Nabote e testemunhar contra eles, na frente do povo. Aí eles vão lá, testemunham e matam Nabote. E aí é quando ele chega e fala para ele, ó, Jezabel, não vai sobrar nada, os cachorros vão te lamber, tu vai morrer também. E aí ele fala que Acabe morre com uma flechada lá e tal, sangra, cai dentro da carruagem, os cachorros comem ele, lambem ele, só fica a cabeça e a mão, parece. Isso é interessante porque ficar só a cabeça, a mão ou os pés era um sinal de eliminação do inimigo. Né? Quando o cara queria dizer que o outro era inimigo, ele ia lá, cortava a cabeça e as mãos. E nisso, Jezabel também vem, eu não lembro se é aqui na... Só dar uma conferida aqui. Ah, não. Jezabel vai morrer, mas ela vai morrer em 2 Reis. E ela fala que ela vai toda sinuosa, né, querendo
se dá por um cara lá que acaba de tomar o reino, fazer uma conspiração lá, se não me engano é Jeú. E aí ela pega, e Jeú pega e manda os caras jogar ela lá de cima. Ela cai e os cachorros não ficam nada dela, os cachorros não. E no último capítulo, Josafá faz aliança com Acabe, né? Acabe quer tomar um espaço lá. E essa aqui também é outra história, bem interessante. Quando Acabe e Josafá faz essa, está no 22, quando Acabe faz essa aliança com Josafá, tinha 400 profetas lá. Aí Josafá fala assim, não, mas não tem um profeta de Deus aí não. Olha o tanto de coisa. Elias tinha acabado de matar 850. Já tinha 400 aqui. E todos eles falavam que era para ele ir, tal. E aí Josafá fala para ele, mas não tem nenhum nome de Deus. Aí ele fala assim, tem um que eu aborreço ele porque ele só profetiza coisa ruim para mim. Aí ele falou assim, não, pois traz ele lá. Aí ele pega e vai. Aí ele pega e fala, profetiza. Deixa eu ver aqui, tem um comentário que fala sobre isso. O nome do profeta era Micaías. Aí ele profetiza que o povo vai. Tem um detalhe aqui também. Esses profetas tudinho profetizando, aí dá uma quebrada no texto e fala que o Senhor perguntava, quem enganará Acabe? E um espírito se prontifica a colocar a mentira na boca dos falsos profetas. Interessante, né? Isso aí está no último capítulo, no 22. E aí os falsos profetas que estavam profetizando as coisas boas para Acabe, um deles pega e bate na cara desse outro aqui, que profetizou a coisa ruim. E Acabe pega e manda prender ele. E ele pega e fala assim, aí Acabe fala assim, pois eu vou, quando eu voltar, ele fala assim, se tu voltar, eu não sou homem de Deus. E aí na batalha, que é o que eu falei lá, ele pega e morre. Mas é interessante que, às vezes, né, isso aqui eu já vi, né, conheço muita história disso. Né? Pessoas pedem uma direção, Deus dá a direção através da pessoa, e ela não gosta, porque a direção que foi dada, como se ela fosse Deus, o Deus dela fosse o Deus dela, como se ela não manipulasse Deus. Né? E é interessante que muitas vezes, quando a gente vai alertar as pessoas do seu erro, a gente é mal interpretado. Muitos lugares, por exemplo, a teoria da prosperidade, que a gente tanto fala, aquilo ali é uma coisa que é para massagear o ego da pessoa. Aquilo ali a pessoa está numa situação difícil, quer ouvir coisa boa, quer ouvir bênção, não sei o que ela vai ter tudo. E aí é enganado, porque não conhece a Bíblia. Infelizmente é isso. Quer escutar o que quer ouvir. Mas a verdade, não importa o que seja, ela tem que ser dita. As pregações mais duras, aquela pregação que o Gabriel fez de sexta-feira, meu Deus do céu. Se ali não é Deus falando, eu não sei o que é Deus falando mais não. Sabe? Só que muita gente não quer, a gente já vai terminar, não quer aceitar a direção de Deus. Ainda bem que eu quero mostrar os dedos. Muita gente não quer aceitar a direção de Deus quando ela é contrariada naquilo. E aí a gente vê um exemplo claro de Acabe. Acabe deixava o cara preso lá porque ele profetizava as coisas ruins, mas profetizava a verdade. E ele preferia ouvir as mentiras do que a verdade que Deus tinha dado para ele. E aí assim acaba a história, né? Fala que Acabe morreu e tal. E aqui é o resumo dos reis. Rei de Judá, rei do sul, nessa coluna. Rei de Israel, reino do norte, aqui nessa outra. Aqui só deu para colocar 15. No caso, São Judas, né? Roboão está reinando lá
Eles estão, esses aqui são os que estão no poder, ó, por exemplo, igual tu está falando. Mesma época. A mesma época, ó, de 930 a 913. Roboão, 17 anos, ele reinou. Jeroboão reinou 22 anos. Aqui é as datas. Não quer dizer que no reinado de Abias. Ó, esse aqui eu errei, aqui é a data. Deixa eu pegar outra aqui. 13. Mas ainda na ordem, né? Assim, de... Aqui está na ordem dos reis que está citado na Bíblia. Essa é a ordem. Tanto... Pois é, na ordem de que foram acontecendo. Só que assim, a Bíblia lembra que ela começa a se alternar. Primeiro fala do rei de Judá, aí fala dos dois lá e depois fala, ó, no primeiro aqui, em Reis vai até Josafá, que foi o último que a gente contou aqui a história. E aqui vai até Acabe. Né? E aí ela fica, ora fala de Roboão, ora fala de Jeroboão, depois fala de Abias, Asa, e depois fala de Baasa e Eliá. Não estou dizendo que é assim. Isso aqui era quando eram as conspirações, né, que tinha. Aí o cara ia lá, matava o outro, tomava o lugar. Mas o que acontece? Os de vermelho, lembra que o tema, o que o autor quer mostrar para a gente com o livro de Reis, é que o reinado do ponto, um dos temas é esse, o ponto de vista teológico do rei. Se o rei foi bom, se o rei foi ruim. Os de vermelho, o rei foi ruim. Os de preto, o rei foi bom. Ó, Israel só teve Jeú, que foi mais ou menos. Que Jeú pegou e eliminou a casa. Ele quebrou. Esse Salum aqui a Bíblia não fala. Lá em Reis ela não cita, ela não diz se foi bom ou se foi ruim. Só fala que ele reinou um mês. Assim também como a Thalia também não fala que ela reinou. E tem um outro também, se não me engano, que não, a Bíblia não cita se foi bom ou se não foi ruim. Mas a Thalia era parente de Acabe. E ela tinha matado a família todinha de Joás, os descendentes de Joás, para receber o trono, para ficar no trono. Foi esse Joás que foi para o templo, e o sacerdote foi lá e protegeu ele, depois fez aliança com o exército e derrotou. Rapaz, que me deu um susto. Então, e aí ele pega e reina no lugar dela. Ela reinou só um ano. Mas Israel e Jeú tem um detalhe. Ele não foi bom não, porque ele ainda adorou. A Bíblia fala que ele ainda adorou os deuses lá de Betel e de Dan, que eram os bezerros. Ele quebrou os portigos, quebrou Baal, matou os sacerdotes tudinho de Baal. Na outra aula a gente vai comentar, né, um pouco sobre ele. Não vai comentar de tudo, mas uns atos assim, igual de Jeú, esse Manassés aqui, a gente tem que falar dele, que o bicho foi terrível. Esse aqui foi. E aí ele pegou e matou todo mundo lá de Baal, te livrou, deixou só os bezerros em Dan e Betel. E por isso Deus prometeu para ele que ia deixar 4 gerações dele no trono. E esse Salum pega e mata. Se revolta lá e mata. Quando completa as 4 gerações, mata ele cumprindo a palavra de Deus. Mas mesmo assim ele foi um rei que não foi bom não, porque ele adorou, né? E também a gente fechando aqui, os últimos reis de Israel, de Judá também foram ruins. E Josias foi um rei bom. Foi ele que achou o livro, fez várias reformas lá. Só que ao contrário, aqui você nota que os reis aqui foram mais fiéis do que os de, segundo o ponto de vista do autor. Só que lá no finalzinho de Reis, quando ele está explicando, eu não lembro se é a questão do cativeiro, que a gente vai ver no próximo encontro, ele fala que os reis também agiram muito mal. A população agiu muito mal e por isso Deus ia levar. O estopim para ir para o cativeiro foi Manassés. Mas o povo dá a entender que o povo e os reis também adoravam outros deuses. Embora seja considerado pelo ponto de vista do autor de Crônicas bom, mas assim deixa um pouco a desejar, porque parece que eles foram também um pouco idólatras. Não como os de Israel, mas foram um pouco melhor. E aí a gente vai comentar cada uma das atitudes assim, melhor dele no próximo, sempre tentando trazer para o nosso contexto e para a nossa atualidade. Nossa.
1h20. E aí aqui a gente termina. Obrigado aí você que está acompanhando, que Deus possa te abençoar aí.